Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esses dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. E hoje nós vamos falar, além da sabedoria, do conhecimento, nós vamos falar do entendimento. E vou explicar de uma forma bem prática para você entender, de uma forma facinho. Atos capítulo 8, versículo 30 e versículo 31. Olha o que diz o versículo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E ele disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui nós se deparamos diante de uma história de um homem, de um varão, que ele estava lendo um texto bíblico. Porém, ele não estava entendendo nada. Simplesmente ele estava lendo. E isso acontece com muitas pessoas que leem a Bíblia, mas têm muita dificuldade para entender. E claro que você, na maioria das vezes, você precisa de quem? De um professor, de alguém que tenha entendimento da palavra de Deus. Alguém que recebeu a revelação do Altíssimo para ensinar você. É por isso que é importante as pessoas participarem de ensino bíblico, culto de ensino. Lá na igreja eu chamo de culto de fortalecimento espiritual. Ele estava o quê? Lendo, mas não estava entendendo, porque ele não tinha entendimento daquilo que ele estava lendo. Mas chega Filipe, levado pelo Espírito Santo ao encontro daquele varão que estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo. E com certeza Filipe fez ele entender a palavra. Por isso eu quero trazer algumas dicas importantes para você. Leia a Bíblia não como se lê um jornal. Se você for ler um versículo e não entender, volte aos versículos anteriores e comece a ler, para você entender, porque tão importante quanto ler, é importante você entender aquilo que você está lendo. Se você lê uma palavra e você não entende, é importante você fazer uma pesquisa, ler em várias versões diferentes, porque às vezes a gente lê e não entende, mas aí você vai para uma versão internacional, a linguagem, até mesmo a linguagem de hoje, só para fazer uma comparação, para abrir o seu entendimento para a palavra que você está lendo. Por isso temos aqui, precisamos do quê? Da sabedoria, que é o principal, do conhecimento e também do entendimento. Porque mesmo que você conheça todos os livros da Bíblia, mas se você não tiver entendimento daquilo que você conhece, não vai servir para muita coisa. Por isso é importante juntar o conhecimento que você está lendo, está buscando conhecimento, você está estudando, você passa a ter o entendimento, e você está buscando sabedoria do alto, então junta uma coisa com a outra, e isso faz com que você venha crescer na graça, que você venha crescer em conhecimento. Por isso, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para que você, cada dia, venha buscar o conhecimento, o entendimento e, claro, receber sabedoria do alto para entender mais ainda a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo agora 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então, o princípio da sabedoria, o que é? Respeitar a Deus, temer ao Senhor. Quando você teme a Deus, se mostra que a sabedoria está sendo gerada dentro de você. Mas aí você busca o quê? Também o conhecimento que vem de Deus e o entendimento. Muitas pessoas vivem uma vida de derrota, de fracasso, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos, porque falta esse tripé. Não pode faltar isso na sua vida. Alguém, para ser um médico, ele busca o quê? Conhecimento
e procura entender como funcionam as coisas, como funciona o corpo humano e etc, etc. Ele gasta um valor muito alto para se formar um advogado do mesmo jeito. Só que a maioria das pessoas, quando se trata das coisas espirituais, coloca em segundo plano. E nós devemos entender uma coisa, que a bênção, ela vem do alto. O principal é buscar as coisas que vêm de cima, porque é a bênção que enriquece, a bênção que nos fortalece. Por isso nós devemos se preocupar em buscar e priorizar o reino de Deus, as coisas que são do alto. Provérbio 24:3 diz assim: com a sabedoria se edifica o que? A casa, e com entendimento ela se estabelece. Ou em outras palavras, elas se firmam. Por isso, a sabedoria, ela é construtora, ela não destrói, ela constrói. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, ela firma a sua casa, ela constrói a sua casa. Então, a sabedoria pega o conhecimento, o entendimento e constrói uma ponte para o sucesso, para a vitória. Por isso, mais uma vez, eu quero incentivar você, homem de Deus, mulher de Deus, a buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, pois uma pessoa sábia, ela busca em Deus ainda mais sabedoria, conhecimento e entendimento. E eu vou mostrar para você a diferença entre a sabedoria, conhecimento e entendimento de uma forma prática. Eu vou usar esse carregador de pilhas para você entender. Tá vendo só? E eu vou mostrar para você o que é que a falta de entendimento faz. Se eu perguntar para você o que é isso aqui, a maioria das pessoas vão dizer que conhece. Você conhece isso aqui? A maioria vai dizer que conhece. É um carregador de pilhas. E se eu dissesse assim, você entende como isso aqui funciona? Muito de vocês ia ficar se perguntando, ou está aí se perguntando porque não entende de eletrônica. Assim como eu também não entendo. Certo? Aqui vai ter um LED, aqui vai ter onde coloca aqui as pilhas, mas eu não consigo explicar para vocês como funciona esse carregador. As peças que compõem esse carregador para gerar uma voltagem X para carregar pilhas de 9 volts. Eu não sei explicar para você. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento, eu conheço isso aqui olhando, mas não entendo como funciona. Se eu quisesse trabalhar na parte de eletrônica, essas coisas, eu teria o quê? Buscar, além do conhecimento sobre as peças, entender como as peças funcionam. Mas eu não sei. Então a sabedoria, ela vai trabalhar onde? Eu venho aqui o meu conhecimento sobre o produto, o entendimento como ele funciona, e com sabedoria se constrói. Falando de uma sabedoria humana, para você entender. Então, conhecimento, eu sei o que é isso. Entendimento, eu não entendo como funciona. E também, claro, como eu não entendo como funciona, eu não tenho sabedoria para construir esse equipamento. Então, é uma junção, conhecimento, entendimento, sabedoria e construção. Se constrói com sabedoria de uma forma certa, de uma forma correta. Uma pessoa sábia, ela tem facilidade em resolver problemas. Uma pessoa tola, com falta de sabedoria, quando vai resolver um problema, causa um outro problema, ainda maior, porque lhe faltou sabedoria. Por isso, busque sabedoria, busque conhecimento, estude, busque o Senhor e entendimento sobre as coisas, que você vai ver como a sua vida será mudada. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Todos os meus amigos, pessoas do Brasil e fora do Brasil que têm comentado os nossos vídeos, fiquem tranquilos, tem muito conteúdo ainda vindo diretamente do trono de Deus para a sua vida. Um grande abraço desse servo de Deus, Adailson, aqui de Goiânia, e que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda muita sabedoria para você vencer nesses dias que estamos vivendo de tanta luta, mas com sabedoria a gente vence. Deus te abençoe. Shalom.